cultura é essencial para o desenvolvimento do ser humano. Por isso, no programa de hoje, você vai conhecer a escritora santacruzense Diva Fernandes, que teve seu livro Marcas do Chumbo transformado em filme, e Robson William, que vai contar pra gente toda a sua trajetória como coreógrafo no Balé Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo. E, assim como a cultura é essencial para o bem da alma, a saúde é essencial para o bem do corpo. E quem vai falar sobre a saúde do corpo, a prevenção e tratamento do câncer de pele é a doutora santacruzense Ana Lúcia Beltrame. Voltamos em 1 minuto. Esse é meu filho Matias. Meu filho Miguel. Cecília. Maria Luísa e Ana Júlia. Esse é meu filho Otávio. Hoje Matias está com 10 meses, graças à Associação Maria Vitória. O Miguel, ele está com 10 anos. Hoje ela está com 7 meses. Hoje minhas filhas estão com 2 anos, graças à Associação Maria Vitória. Esse é o meu filho Otávio, hoje com 19 anos. Foi o primeiro bebê a ser salvo pela associação, antes mesmo dela estar funcionando. Obrigada, Associação Maria Vitória. Parabéns, Associação Maria Vitória, Pelos 22 anos. Gratidão à Associação Maria Vitória por ter criado a UTI neonatal há 22 anos. Mas a luta continua. Para 2026, a Associação Maria Vitória tem novos projetos. Aguardem! Assim como o filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, foi inspirado no livro do Marcelo Rubens Paiva, o filme Marcas do Chumbo, do bauruense Leandro Ferrari, foi inspirado no livro Marcas do Chumbo, da santacruzense Diva Fernandes, que está aqui com a gente hoje. Como vai, Diva? Tudo bem? Olá, Malu. Eu estou muito bem e, sobretudo, muito feliz e agradecida pela oportunidade de estar aqui nesse bate-papo maravilhoso. Parabéns pelo belíssimo programa. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, Diva. Eu li o livro, né? E teve assim, coisas marcantes do livro. Mas eu não vou comentar, eu gostaria que você comentasse o que te levou a escrever um livro sobre uma tragédia que aconteceu em Bauru, né, Diva? Comenta um pouco do filme pra gente. Sim, é uma tragédia e um crime. Um crime foi cometido naquela cidade de Bauru. Existe uma nuvem que paira sobre a cidade e é preciso de muito boa vontade, muita informação, boa vontade política, que não existe, e, sobretudo, muita informação sobre o que aconteceu, que não foi retirado, não dá para deixar de acontecer. Pronto, acabou o episódio. Não é assim que acontece. Sobre a escrita do livro, desde muito criança, eu sonho ser escritora. Eu, inclusive, fui animada pelos meus professores durante o período que eu estudei em Santa Cruz do Rio Pardo, o que era chamado ginásio, e hoje ensino médio era o colegial, né? Eu cursei em Santa Cruz do Rio Pardo, no Colégio Sinharinha, depois no Leônidas. E os meus professores sempre incentivaram que eu devia mesmo me dedicar mais à escrita. Comecei com redação e, sim, gostaria muito de escrever um livro e esperava por um livro que fizesse uma diferença na sociedade, que tivesse uma relevância social, que fosse um grito. Uma história, mas da vida real. Exatamente. Da mesma forma que Ainda Estou Aqui é uma história da vida real, Sim. Sem fim. O Marcas do Chumbo também é uma história sem fim, porque foi o caso da contaminação das baterias Ajax, que aí teve sequelas em milhares de crianças na época. Foi na década de 80, por aí, né? Na verdade, essa ocorrência na cidade de Bauru vem acontecendo desde a instalação da fábrica, que aconteceu na década de 40. Em 1948, essa fábrica começou a funcionar em Bauru. Aí vem a ideia de que a legislação era branda, tal. Essa fábrica provocou a poluição, a contaminação do meio ambiente de um modo geral. A terra, a água, o ar, as pessoas, os animais que
aí você falou da década de 80. O que aconteceu na década de 80 foi o início do levante, vamos chamar assim, que através do Ministério da Saúde, da Secretaria da Saúde, perceber que haviam muitas licenças e óbitos pelos mesmos motivos, a partir dos trabalhadores da fábrica Jaques, começou a prestar atenção o que estava acontecendo lá. Então começaram a movimentar, a questionar o que estava acontecendo. Mas foi muito grave, foi muito sério e aconteceu num período de mais de 5 décadas. Não começou a acontecer quando o David, que é o personagem central do livro, foi contaminado. Aconteceu durante mais de 5 décadas, no quintal da nossa casa. E até hoje, porque isso daí vai para o lençol freático e até hoje a gente pode estar sendo contaminada pelo chumbo. Os elementos do chumbo são bioacumulativos. Então, onde ele se infiltra, não tem como. A ciência comprova, não sou eu, diva, que estou falando, a ciência comprova que existe, por exemplo, no organismo humano um processo chamado de quelação. Ele melhora, ele diminui a afetação do chumbo. Infelizmente, não foi o caso do David. Ele foi afetado e não teve como diminuir o efeito da contaminação no organismo dele. Mas não tem como tirar. A terra, por exemplo, na época foram lá e tiraram 2 centímetros de terra. Isso não significa nada. A contaminação profundo. Já tinha... muito profundo. Sim, sim. E aí contaminou o lençol freático. Bauru está sob o maior lençol freático da América Latina, o aquífero Guarani. E Bauru está contaminado. É possível que o aquífero Guarani esteja contaminado. Nossa. É possível. E na história do David, que aí que começa o seu livro, né? Ele era um bebê. E aí, como que você chegou nesse David? Como que você, além de saber dessa informação, porque isso daí foi bastante divulgado, eu me lembro que na época houve uma divulgação muito grande que até fechou a indústria. Mas a história do David, como começou? O que te levou a escrever isso? A divulgação, na verdade, tomou corpo na cidade de Bauru a partir do processo do David contra a Jaques. O advogado do David começou a fazer bastante barulho. A Secretaria da Saúde já estava fazendo as movimentações referentes, mas aí houve... Porque a imprensa bauruense gosta de manter esse assunto bem debaixo do tapete. Se possível, colar o tapete por cima do assunto. A diva foi lá e levantou o tapete agora em 2020. Eu sofri ameaça por conta disso. Aí, ao invés de eu retrair, fizemos o filme. E como que foi assim? Você chegou no David? O David, eu tive o primeiro contato com ele, ele já estava caminhando para tentar solucionar os problemas, porque ele já estava com 8 anos. Então, era uma fase muito crítica. Mas ele já estava contaminado, ele já tinha sofrido muito, a família toda já tinha sofrido muito. Ele não falava, não andava? Andava, mas falar ele ainda fala com muita dificuldade até hoje. Quantos anos ele está hoje? 33 anos. Preso à mentalidade de 3 anos. De 3 anos de idade? Preso à capacidade cognitiva de 2, 3 anos de idade. Porque no período da formação, quando ele era recém-nascido, ele sofreu uma diarreia muito intensa. Porque até hoje eu choro quando eu lembro disso. Porque assim, o menino, ele estava assim meio desnutrido, quer dizer, ela imaginava que ele estivesse com diarreia e ele ficaria desnutrido. Aí o que acontece? Ela começou a dar leite de cabra. Você vai só contar que um não, livro. Não, eu vou contar só um pedacinho só. E aí ele tomava o leite de cabra, só que a cabra comia o que estava naquela terra contaminada. Isso foi um dos momentos mais marcantes e que eu choro até agora, de imaginar um bebê com 6 meses de idade, sabe, você querendo, imagina o sufoco dessa mãe, ingerindo chumbo.
ingerindo o chumbo. E o sufoco dessa mãe, depois de saber que ela estava dando, quer dizer, ela queria dar o melhor para o filho, que seria o leite de cabra. Foi receita Então, médica. e ela assim, como mãe, imagino como mãe, ela falou assim, gente, eu dei uma coisa que era veneno pro meu filho. Exatamente. Como que foi? Esse foi uma das coisas mais marcantes. E foi- Agora leia o resto do filme, do livro, Sim, ou assistam sim. o filme também. E foi o que provocou a ausência, impediu o desenvolvimento do cérebro dele. Meu Deus. Provocou a ausência do desenvolvimento cognitivo. Então, o chumbo foi como se tivesse cozido o cérebro dele. Nossa. Os neurônios dele foram afetados de forma que não houve desenvolvimento. Por isso, ele está lá, preso nessa idade, no período inicial da primeira idade. E nesse processo aí, porque isso faz 33 anos, essa mãe, assim, o tempo inteiro, ela foi a luta dela, né? Ela nunca desiste. O livro fala sobretudo da fé da Li, que é uma coisa que me comove muito. O nome dela é Li. Li. Ela é uma batalhadora assim incansável. Ela luta muito até hoje, ela, o pai, luta muito até hoje pela saúde do David, que acarretou uma série de outras consequências, né? Além da questão neurológica, psiquiátrica, vai acontecendo ao longo do tempo outros eventos com a saúde dele. E ela não foi indenizada? Ninguém, de lado nenhum, nem o Estado, nem o município, nem a esfera federal, muito menos a Jaques, sequer algum dia olhou para o David e nem para as centenas de crianças que foram identificadas contaminadas na época. E sem se importar com a vida das pessoas, porque foram milhares de crianças e muita gente morreu, né? Inclusive adulto também morreram. Muitos adultos hoje, aquelas crianças hoje são adultos e são portadoras de doenças muitas vezes desconhecidas, tem portadores de doenças degenerativas, portadores de doença que reduz a mobilidade. Bauru está superlotada de contaminados por chumbo por irresponsabilidade absoluta da Jaques. E até hoje, mas existem processos ainda em andamento? Que eu tenha conhecimento, existe o processo do David, que já foi até a esfera máxima, foram 23 anos de processo. Uma semana antes de ser promulgado a última decisão, que coisa linda, a Jaques abriu falência. E aí abriu falência e ficou por isso mesmo? Ficou por isso e mesmo. Agora ninguém é preso? O David nunca vai receber nenhum centavo. O David tem um gasto imenso com problemas com medicamento, de saúde. porque ele deve tomar medicamento. Sim, muitos medicamentos. Ele precisa de companhia permanente, atenção absoluta o tempo todo. E não pode abrir outro processo? Não pode? Agora acabou de vez? A Jaques não existe mais. E aí? A Jaques não existe, mas as pessoas, os donos, estão vivos, não morreram. Se um promotor público fosse corajoso o suficiente para entrar com um processo contra a esfera federal, a esfera do poder público federal, estadual e municipal, os três têm responsabilidade nesse caso. Federal porque foi descumprido uma lei federal. Essa lei é de 1936, então não pense em me dizer que mas existia brandura da lei, era tudo diferente. Não, 1936, está lá na Constituição Federal, a lei relacionada ao meio ambiente, aos cuidados necessários com o meio ambiente, no lidar com a terra, no lidar com a propriedade. O estadual, porque a CETESB, que é o órgão de regulamento do uso do solo, permitiu que isso acontecesse. Mas a CETESB multou, tem mais de 300 multas. A Jaques nunca pagou uma. Então, esse é um grito por justiça, é um grito assim, revolta, assim, seria uma revolta, né, de uma coisa, uma história que não teve fim, que não aconteceu, quer dizer, ficou por isso mesmo, as sequelas estão ali, só o que perdeu é a vida humana, né, é a vida. Então, pela ganância, né, Diva, seria isso.
Exatamente. O projeto deles deu certo, como eu disse antes, e o livro Marcas do Chumbo, a história do menino David, ele não tem imaginação, porque a vida do David é um vazio. Muito triste. Não tem ontem, não tem amanhã, não tem daqui 5 minutos. Ele vive, só isso. Eu tive febre escrevendo esse livro, porque eu sou mãe também, então fica mais difícil ainda, como mãe, vivenciar essa situação. E eu o conheci ainda menino e acompanhei. Ele cresceu bastante perto do meu filho. Ele é um menino alegre, adorável. E um menino bonito, né? Eu vi Ele é o muito filme. bonito. Ele é muito O filme bonito. é muito. E o filme também é esse alerta para que não haja mais empresas, indústrias que não cumpram a lei, né? Porque a intenção dele, do Leandro, foi que a imagem chamasse ainda mais atenção que o livro, que as pessoas gostam da imagem. Então, a intenção do Leandro era que chamasse mais a atenção para a gravidade de uma ocorrência. Sim. E os jovens da cidade de Bauru, muitos, a grande maioria, não conhece essa história. Nossa, e isso vai ser muito interessante agora para as pessoas, né? Até as novas gerações, para saber o que aconteceu. A história, né? Não é só desse menino, é a história de milhares de bauruenses. Como você falou, que tinha 6 meses de idade, hoje tem 33, pode ter 40 anos, entendeu? Muitos e os trabalhadores também que viviam ali, né? Sim, então, muitos viram os seus familiares adoecendo e morrendo, vítimas da contaminação, e nunca souberam o que foi isso que aconteceu. Nossa. Porque causa uma série de doenças graves, principalmente respiratória, câncer, cardíaca, é uma situação muito grave. E às vezes até o próprio médico não vai saber se você não falar, olha, eu morei em Bauru, eu morei tantos anos em Bauru, porque às vezes a pessoa está com câncer e não sabe que poderia... Muitos médicos não conhecem essa história. O chumbo, ele contém uma série de outros elementos, inclusive urânio. Tem urânio no organismo do David. Está no laudo médico do livro. No laudo médico do livro. E eu gostaria de saber, assim, esse filme, como que ele está sendo exibido? Ele foi exibido, que eu assisti em Bauru, depois ele foi para outras cidades, e como que tá? Por exemplo, se a pessoa aqui que está assistindo a gente, que está vendo, quiser o livro, como que pode comprar esse livro? E também como que pode assistir esse filme? Eu acho que é interessante as pessoas, né, ficarem sabendo. Você que está nos assistindo, me adiciona nas redes sociais, conversa comigo e eu encaminho o livro para todo o Brasil sem custo de envio. E a renda do livro é destinada ao David, porque eu apenas escrevi a história. A história é dele, é da Li, a mãe dele. E o filme, como que pode, quem quer assistir? O filme, nós já fizemos várias apresentações na cidade de Bauru e em outras cidades da região também. E escolas, universidades. Assim, quando eu escrevia o livro, o meu objetivo era alcançar a rede de educação. Isso aconteceu, isso está sendo muito bonito através do filme. Inclusive, Marcas do Chumbo, o caso do menino David, ficou entre os 15 melhores de um número de mais de 3.000 documentários na Rússia, agora nesse ano de 2000. Para nós foi... Nossa, na Rússia ficou entre os melhores. A gente ainda brincava com ele se ele ia lá buscar o prêmio, né? Ficou entre os 15 melhores. Então, assim, olha, maravilha. Foi fantástico. Foi um prêmio já. Sim, já foi. Só de participar desse festival e ser escolhido. Foi escolhido, já é fantástico. E pra gente é um privilégio, sabe? Porque é uma santacruzense. A diva, ela é santacruzense, ama Santa Cruz, e ela nasceu em Espírito Santo do Turvo. Hoje, Espírito Santo do Turvo é uma cidade, mas era distrito de Santa Cruz do Rio Pardo. E ela nasceu nesse distrito de Santa Cruz do Rio Pardo, né, que hoje é a cidade de Espírito Santo do Turvo. Então isso pra gente é uma honra de ter uma santacruzense, que o livro dela foi transformado em filme e ficou entre os 15 melhores num festival internacional na Rússia. Isso pra gente é um privilégio, diva. Então, toda a minha equipe, né, nós que agradecemos de ter você aqui como entrevistada nossa. Muito obrigada.
314 crianças estavam contaminadas pelo metal pesado e tóxico. Ele necessita de comida na boca, escovar os dentes, você dar banho, tudo ele precisa de você. O médico falou, eu não sei como essa criança está de pé. Ele falou, ele está totalmente contaminado por chumbo, cádmio, urânio. Essa área em vermelho seria onde estariam os valores com as maiores concentrações de chumbo no solo. Todo mundo erra. Ei, já deu uma pausa hoje? Porque o café te chama aqui no Espaço Café. Aqui tem sabor de verdade. Café fresquinho, pão de queijo saindo do forno, doces que valem cada caloria. Cafeteria que virou tradição. Espaço Café, o melhor sabor do dia. O Natal já chegou na Casa Garcia Presentes. Aqui você encontra árvores, arranjos e vilas que transformam cada canto em puro encanto. Casa Garcia Presentes, onde o Natal tem mais brilho. Na Gift Club tem presente para todo mundo. Mochilas estilosas, garrafas, moda praia e uma linha super fofa para criançada. Das grandes marcas aos pequenos detalhes. Aqui você encontra tudo para viver com estilo. Gift Club, o presente certo para cada momento. A Movit Academia, há 15 anos, além de investir em equipamentos, espaço físico e capacitação dos professores, ela investe em você, porque para a Movit, sua saúde vale muito. Venha conhecer as unidades da Estação, Centro e Jardim Brasília, em Santa Cruz do Rio Pardo. Mais informações? Acesse nossas redes sociais. Na Efisa você encontra soluções em eletricidade, ferramentas, iluminação, duchas e chuveiros. Tudo isso e muito mais. Além da qualidade dos nossos produtos, você encontra atendimento personalizado. Efisa, energia que não acaba. A dança vai além do movimento. Ela expressa sentimentos de alegria, tristeza e luto. Para falar sobre essa arte, aqui hoje em nosso programa, convidamos o Robson William, que foi o precursor do Balé Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo. Tudo bem, Robson? Olá, Malu, tudo bem? Como que começou essa paixão sua pela dança? Malu, foi com 12 anos de idade. Eu fui fazer um trabalho de escola no antigo Colégio Ave Maria e estava tendo uma aula de dança lá com o professor Benjamin Alves. E eu subi para ver essa aula. E foi dali que eu me encantei pela dança. E desde aí eu nunca mais parei. Né? Passei por academias aqui de Santa Cruz, como a Sport Center, a Physical. Fiz aulas em um grupo independente, que era da professora Marlene, que era do Magic Angels. E depois eu fui me formar na Escola Municipal de Bailado de Ourinhos. E você acredita que a dança, ela é uma forma de expressão e pertencimento? Sim. A dança, ela, através dela, você consegue se achar, ter um lugar ali que você, com mais pessoas, com algo em comum, você consegue ter essa parte de pertencimento, sim, através da dança. É porque, antigamente, o balé, ele era assim, muito elitizado. Sim. Né? E eu acho assim, que na década de 20 do século passado, Isadora Duncan, até ela foi a precursora do balé moderno. Ela mudou um pouco esse conceito de elitizado, né? Começou a ficar um pouco mais popular. É esse balé que você pratica? Sim, a Isadora Duncan, ela é um dos nomes muito fortes da dança aqui no Brasil. Ela, com o balé moderno, ela trouxe totalmente uma nova visão do que era a dança. Né? Nas minhas aulas, eu trabalho muito o jazz dance e as danças populares, que foi onde eu me encontrei para trazer
a dança brasileira mesmo, que é de origem, que é nosso. Regional, né? Regional, Você uma coisa fala bem- muito do Pará, você fala do Amazonas, Sim, é isso. Eu Esse queria que você trabalho- contasse, inclusive, desse. É o Boi Garantido, é isso? Isso foi um dos meus primeiros trabalhos feito sobre a dança popular brasileira. Foi a coreografia Parintins é Vermelho, Sou Garantido, que rendeu vários prêmios aqui para Santa Cruz do Parque, essa coreografia. Até um festival internacional, ele já participou com essa coreografia. Ah, foi o Festival do Mercosul que vocês fizeram em 2017, foi isso? Isso aconteceu na cidade de Porto Iguaçu, na Argentina. Nós fomos com a coreografia e conquistamos o primeiro lugar com ela, que foi uma coreografia que o público, por ser que o Brasil, isso é muito gostoso, Malu. Todo o trabalho que é feito do Brasil, os países, né, os outros países, eles aceitam com um carinho enorme. Então essa coreografia foi um boom no festival para nós. Todo mundo adorou, foi bem elogiado. Nós saímos de lá realizados. Eu imagino, em outro país, né? Imagina assim, para os integrantes, né, do seu grupo, como que foi assim, os olhinhos deles, como que foi? Conta essa emoção de chegar na Argentina, no Festival do Mercosul, e de repente assim, mostrando todo esse lado regional do nosso país, né? Que é uma cultura riquíssima, né? O Brasil é muito rico, né? Sim, o Brasil, naturalmente, eu não vejo outro caminho de trabalhar com o Brasil, né? E para os alunos, como muitos, né, ali do grupo, nunca saíram de Santa Cruz, para eles estarem indo para um festival em outro país, levando o nome do nosso município, foi gratificante. Ver a alegria deles, a gente atravessando a fronteira, eles falando, olha, estamos indo para a Argentina, que bacana, sabe? Foi satisfatório. E aí, isso é muito, muito, muito bacana da dança. A gente conseguir ofertar essas oportunidades para os alunos. E são alunos, assim, que nunca tinham participado, nunca tinham feito nenhum curso, nada disso. São pessoas, assim, que simplesmente por você, eu acho que isso daí é mérito seu, né? Porque você tem essa coisa de resgatar as nossas raízes. Eu gostaria que você falasse um pouco mais disso, porque quando eu senti que cada vez que você chegava, as pessoas aqui em Santa Cruz iam lá, é o Robson. E era assim, não era só as crianças, né, e adolescentes. Assim, a satisfação dos pais de ver que o filho dele estava ali, sabe, com você. E com você é como se você, assim, cuidasse. Você não é só um professor de dança, sabe? O que eu vi, o que eu senti da última vez que vocês chegaram, foi assim, alegria. Olha, o pai das minhas crianças chegou, sabe? Então, eu acho que é mais ou menos esse carinho que as crianças têm com você. E isso ajuda muito na arte, né, Robson? Sim, Malu. Eu sempre gosto de falar isso, que assim, a dança, ela vai além de uma sala. A gente está ali, eu tenho que saber com quem que eu estou trabalhando. Entender o porquê aquela criança, aquele adolescente, às vezes não está indo bem na aula. Então, eu sempre falei para eles, eu tenho vocês como meus filhos. Porque eu tenho que tratar vocês com todo carinho, toda admiração, para o trabalho poder ter rendimento. E os pais confiarem os filhos deles a mim, a estar ensinando algo, porque ele também não estou só ensinando a mexer o corpo, né, a trabalhar uma técnica. Eu estou formando cidadãos. Além de formar cidadãos, você também está formando assim, aquele sentimento de equipe. Sim. O que eu achei muito legal é esse sentimento de equipe. Porque eu já fui de um grupo de teatro e isso era a maior riqueza da gente. Que era esse companheirismo, é estar junto, é viajar junto, é falar a mesma língua, é sentir as mesmas emoções. Isso que eu acho uma coisa legal. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque teve um problema, né, que aconteceu no último que você foi, que até gostaria que você falasse com a gente, porque vocês até, ao meu ver, né, vocês não conseguiram o prêmio justamente porque estava todo mundo abalado, né? Porque isso abala, sabe? Como no teatro, se você tem um problema, qualquer, por mínimo que seja do problema, te abala. Você não consegue interpretar, entendeu? Sim. E aí, quando eu soube disso, falei assim, gente, mas não podia mesmo. A dança, ela expressa o sentimento de alegria, de tristeza. E ali eles expressaram tristeza, sabe? Angústia, sabe? É isso que eu queria que você comentasse. Era o 3º ano consecutivo que o Balé Municipal estava indo representar o município no maior festival de dança do mundo, que é o Festival de Joinville. Em 2023, nós passamos para o festival em palco aberto,
que como que acontece o palco aberto? Joinville para receber a dança, que é uma cidade que abraça a dança no mês de julho, né? E então nós participamos de 2023, 2024 conseguimos dar vaga para o festival Pautão, que a gente chama, que é o competitivo. Em 2025 a gente não conseguiu ser selecionados, fomos selecionados pelos palcos, o Festival da Sapatilha, concorrendo, né? E então a gente também não obtivemos sucessos, né, nesse ano agora, né, por tudo que estava acontecendo. Como você falou, o corpo, ele sente, ele transmite. Então os alunos, eles estavam já esgotados, eles estavam saturados com tudo que estava acontecendo no decorrer da semana que nós estávamos lá. E eu tentei de toda forma ser o mais forte possível para não transparecer isso para os alunos, mas eu não consegui, né? Mas eu tenho uma equipe que se manteve unida, né, até o final, falando, nós vamos continuar aqui por você, pela dança, que é o que nós viemos fazer. Então foi um episódio, eu até falo assim, a gente conversa, fica para trás, né? Sim, a vida continua agora. Vamos falar então só dos prêmios. Sim. Em 2017, que foi o festival do Mercosul, vocês conquistaram algum prêmio? Sim, nós ficamos em primeiro lugar. Olha que maravilha. Né, na categoria das populares brasileiras, né, sendo uma das maiores notas do festival. E a emoção do pessoal? Sim, eles ficaram eufóricos, né? Foi uma viagem de quase 12 horas, né, para chegarmos até Porto Iguaçu. Fizemos uma parada, numa cidade que eu não consegui lembrar o nome, para poder trocar de ônibus, porque o ônibus do Brasil, nosso ônibus não podia estar entrando lá na Argentina. E foi 12 horas de viagem, mas o pessoal ficou em êxtase por tudo que passaram. A experiência, isso também é muito gratificante. Você poder proporcionar experiência para os alunos. Não só ficar numa apresentação, no teatro ou na praça. Eles têm que ter vivência. E isso eles vão levar para a vida inteira, essa oportunidade de ter ido representar o município no maior festival de dança da América Latina, que é o de Joinville, e também no exterior, né, na Argentina, que aconteceu em 2017. Maravilha, ter conquistado o prêmio, né? Sim. E qual foi a coreografia? A coreografia foi garantida. O boi garantido? Foi garantido. Parintins é vermelho, sou garantido. Essa coreografia era em 2016, até o último ano que dançou, porque assim, Malu, o que eu acho muito, muito importante na dança é você fazer um trabalho e não esquecer ele, porque ele teve todo um processo. Então, eu fui passando a coreografia de uma turma para outra. Fui mudando a coreografia, algumas sequências coreográficas, alguns desenhos, para poder ter algo diferente. Mas o nome, né, alguns trechos coreográficos, mantive o mesmo para as equipes, né? E então é uma coreografia que eu tenho um carinho, porque foi ela que abriu as portas do mundo da competição das danças populares do Balé Municipal. Aí foi belíssimo também, né? Não só a dança, mas assim, o figurino, estava tudo muito bonito, né? O figurino, a primeira criação do primeiro elenco que teve, quem fez é o falecido Lincoln Apari de Ourinhos, né? Ele foi meu professor de dança também. Ele que fez o figurino, e para a segunda geração, aí o figurino foi todo meu. Mas teve duas, então? Foram dois elencos. Dois elencos? O primeiro foi quando? Foi para a Argentina em 2017. E o segundo? O segundo elenco, eu montei ele em 2019. Foi em Valinhos, não? Era o mesmo elenco de Valinhos, mas foi para o Passo de Arte, que é um dos maiores festivais também aqui no nosso estado de São Paulo, que ganhamos em primeiro lugar também. Em 2019 eu passei a sequência, né, para esse grupo, que até 2023 ainda dançava coreografia. Aí agora deu uma aposentada, né, o grupo mudou, as coisas vão mudando, mas eu estou com uma nova leva de alunos que já estou preparando para essa coreografia também. Então conta pra gente qual que é agora o próximo projeto seu. Porque você está aposentando, não, você é muito novo para isso, né, Robson? Não, aposentando o trabalho. Tive a minha saída do Balé Municipal agora esse ano, né, em agosto, mas logo em seguida, os alunos, os pais, nós criamos uma companhia de dança que chama Corpos que Falam. A nossa sede, no momento, está sendo o Centro Cultural Special Dog. A Juliana Manfrim cedeu a sala para nós, está nos realizando nossos ensaios.
A companhia, o trabalho da companhia hoje é danças populares e estilo livre. Eu dou uma aula de técnica, de jazz, balé clássico, mas também fortalecendo as danças populares e o estilo livre. Então, nós já estamos com um trabalho já para o ano que vem, espetáculos para o ano que vem. Né? Então, o espetáculo chama Meu Brasil Brasileiro, que vai falar sobre as danças populares brasileiras. Né? Trazer que através da dança a gente consegue conhecer o Brasil afora. Muita gente, às vezes, não tem essa oportunidade de conhecer o Pará, o Amazonas, mas a gente podendo trazer para eles um pouco da cultura, a gente já consegue abrir a imaginação da pessoa. Então, eu estou com os trabalhos novos em andamento, maracatu, caboclinho, boi-bumbá, tá tudo já encaminhado para o ano que vem. Maravilha, então a gente está sendo assim, em primeira mão que você dá. Ah, que maravilha, Robson. Embora tenha acontecido aquele episódio, né, com a ex-secretária, você teve assim uma valorização muito grande dos pais, de alunos e também da Câmara de Vereadores, né, que você recebeu uma moção de aplausos. Isso. Eu não esperava, Malu, que Santa Cruz, né, os munícipes, tivessem esse carinho por mim. Né? Eu fui descobrir depois de todo esse episódio. E eu achei super bacana, porque não é o Robson William, o munícipe. Ali eles estavam dando uma força para o Robson artista, Robson bailarino, o Robson professor, o Robson pai de família. O ser humano. O ser humano. Então, eu fiquei assim, falei, nossa, gente, eu não sabia que os Santa Cruzenses, que Santa Cruz tinha um carinho por mim. E a Câmara Municipal, através dos vereadores, fizeram, né, uma moção de apoio à minha pessoa, né? Todos os anos que o Balé Municipal se apresentava, a gente ganhava prêmio, a gente recebia moção de aplauso. Em casa, eu acho que eu tenho mais de 12 moções de aplauso, se não me engano. Todas as vezes que o balé se apresentou, teve premiações. Então eu fiquei super satisfeito com esse carinho e esse reconhecimento da Câmara Municipal. Conta um pouco mais, Robson, desse projeto Meu Brasil Brasileiro. Malu, esse espetáculo surgiu realmente do trabalho que eu faço com danças populares. E eu senti que falta ainda um pouco do povo conhecer nossas origens, né? Ter esse contato. Então, eu vou pegar todos os meus trabalhos de danças populares, os novos trabalhos que eu estou coreografando e trazer, né, do Palácio da Cultura através do espetáculo. Ali eu vou falar sobre como que surgiu, de que região é essa dança, sabe assim? Vai acontecer uma viagem pelo Brasil. Né? Vai ter um narrador ali, que é o viajante, que ele descobre, né, essa beleza que o Brasil tem através da dança, e vou estar trazendo para mais perto do público essa questão do conhecimento, do pertencimento do nosso Brasil. A companhia, ela tem em torno de 55 integrantes, são 3 turmas, o infantil, o infanto-juvenil e o grupo avançado. O grupo infantil, eu estou com 18 alunas, o infanto-juvenil com 12, e o grupo avançado, que era o grupo de elite, né, que vai para as competições, nós estamos com 23. Nossa, e de quantos anos a quantos anos? De 7 a 40 anos. Ai, que maravilha. É um grupo bem... As idades são bem variadas ali no grupo avançado. E quando que a gente vai poder ver esse espetáculo? Malu, estou agora no trâmite de fazer a reserva do Palácio da Cultura, né? Eu pretendo estar estreando ele dia 21 de março. Depois que passar janeiro, o pessoal está de férias, aí vem carnaval, o pessoal viaja. Então, em março, eu já vou estar estreando esse espetáculo. E em agosto, né, também já está engatilhado, vou estar fazendo uma remontagem do musical e do filme Wicked. Agora, nós já temos onde ir em Santa Cruz do Rio Pardo, no dia 21 de março, o espetáculo novo do Robson William, Meu Brasil Brasileiro. Não percam!
Fundado há 72 anos com a missão de servir bem, o Supermercado São Sebastião, para atender plenamente as necessidades dos seus clientes, inaugurou a loja Jardim, que une o que há de mais moderno com a tradição do bom atendimento. Supermercado São Sebastião, pensando em você desde 1953. Vem para o Supermercado São Sebastião. A Pastelaria Sabor do Brasil, após conquistar Santa Cruz do Rio Pardo e região pela tradição e sabor dos pastéis de massa leve e crocante e lanches que dão água na boca, agora surge com mais uma novidade, uma linha própria de massas para pastel, lasanha e rondelli. Mais informações, acesse nosso Instagram. Vidraçaria Sanson em Santa Cruz do Rio Pardo. Há 46 anos no mercado de vidro temperado blindex e esquadrias em alumínio. Investe na qualidade de atendimento e produtos. Vidraçaria Sanson, onde seu bom gosto é transparente. Vem aqui também com a melhor opção. Imobiliária Status é a sua solução. Vem aqui também com a melhor opção. Imobiliária Status, essa é nossa missão. Vem aqui também com a melhor opção. Imobiliária Status, esse é nosso padrão. Vem aqui também com a melhor opção. Imobiliária Status é a melhor da região. Imobiliária Status, confiança, história e facilidade. Vem aqui também. Quer ver quem você ama brilhar o ano inteiro? Então venha conhecer a nossa coleção e dê uma joia de presente. Bela Atriz, onde toda beleza merece um toque a mais de brilho. Na estação mais quente do ano, sol, piscina, praia é uma combinação irresistível, porém perigosa. O sol em excesso pode causar envelhecimento, manchas e até câncer de pele. Infelizmente, Malu, o câncer de pele é o que tem maior incidência. Para você ter uma ideia, mais ou menos 33% de todos os cânceres diagnosticados no Brasil são cânceres de pele. Praticamente 1/3, então, de todas as lesões, né? E no mundo também segue essa mesma proporção. Ele só é seguido depois do câncer de mama, né? O segundo, que tem maior incidência, é o de mama. O segundo é o câncer de mama, mas o primeiro ainda é o câncer de pele. E é o único câncer que não tem, assim, origem genética? Como que... Na verdade, Malu, assim, ele tem genética, principalmente para o melanoma, mas a principal causa do câncer de pele é relacionada à exposição solar, porque o sol emite os raios ultravioletas e eles podem dar uma alteração na pele, eles mudam o DNA, isso leva a uma mutação genética e pode originar o câncer de pele. Então a causa principal são os raios solares. São os raios então solares. Nessa época tem que ter... No verão a gente tem que ficar muito atento, tomar muito cuidado, porque realmente a gente está mais exposto e a gente mora num país muito quente, num país tropical, então a gente tem que tomar os cuidados para prevenção. E como que dá para a gente descobrir? Porque às vezes tem uma mancha na pele, às vezes essa manchinha a gente tem que prestar atenção se ela vai crescer, e toda pinta é câncer? Não necessariamente, porque assim, ter pinta é normal, a grande maioria das pessoas tem. O que a gente tem que prestar muita atenção? Existe uma regrinha que chama a regra do ABCDE, e isso são indicativos de que uma pinta ela pode estar transformando. Por quê? Uma pinta normal, geralmente ela é pequenininha, bonitinha, redondinha. Quando ela começa a ficar diferente, então geralmente é uma lesão assimétrica, que um lado da pinta é diferente do outro, ela tem pontinha, ela tem aresta, as bordas são mais entrecortadas, uma lesão que pode ter várias cores, marrom, cinza, preto, castanho claro, ou ela é uma pinta de diâmetro maior que 6 milímetros. E é uma pinta que ela cresce, então ela pode coçar, sangrar, aí são sinais que ligam a luzinha, porque são sinais de alerta para a transformação da pinta, que aí pode estar aparecendo um câncer de pele. Aí ela pode coçar, então, e para acontecer isso, tem um prazo? Por exemplo, tomei sol, eu vi que está aparecendo uma pinta. Quanto tempo para eu saber se ela vai virar câncer?
É um tempo variável, viu, Malu? Porque aí, só que geralmente o câncer de pele, ele é rápido. Então, dentro de poucos meses, você percebe que ela está crescendo, que ela está coçando, que ela está ficando diferente. Aí tem que ser avaliada por um especialista, porque realmente essa pinta pode estar transformando. E a gente tem que tomar muito cuidado, muita atenção também naquela pinta que não existia e apareceu, principalmente depois dos 30 anos. Porque até 30 anos é normal o aparecimento de pintinhas. Mas após essa idade, a gente tem que observar não só o aparecimento, como as características dela também. E se ela vai, porque como é rápido assim, então dá para perceber que ela vai coçar, ela vai sangrar. Sim, ela e aí não é uma feridinha, não é uma feridinha, já é uma coisa que é um alerta, né? Sim, e isso principalmente para o melanoma. Mas também, aí você falou de feridinha, as feridinhas que não cicatrizam, porque qualquer lesão, ela normalmente cicatriza em 4 semanas. Exceto assim numa pessoa que tem diabetes ou alguma outra alteração de cicatrização. Mas aquela lesãozinha que apareceu, mesmo que não seja uma pinta escura, mas que tá como feridinha, que também tá crescendo, coçando, sangrando e que não cicatriza, também a gente tem que ficar atento e merece uma avaliação. E o Brasil tem assim um índice muito alto de câncer por causa de ser um país tropical, muito sol, porque aqui tem assim, não tem tantas pessoas assim branca, né? Aqui no Brasil a gente tem muita miscigenação. Então nós temos assim vários tipos raciais. Os cânceres de pele, sim, eles são mais frequentes em peles mais claras, principalmente aquelas pessoas loiras, de olho claro, ruivas, mas a gente não pode esquecer que a pessoa morena, inclusive o negro, ele também pode ter câncer de pele, e câncer de pele até mais agressivo se for de extremidade. Então, por isso que é importante a gente observar, porque a gente mora num país tropical, aqui é muito quente, o verão você pode ver que ao longo dos anos o verão está cada vez mais, o calor está mais acentuado, mais agressivo, então por isso que é muito importante a gente tomar os cuidados para a prevenção do câncer de pele. E a única forma de prevenir é assim, não ficar exposto ao sol em alguns horários? Sim, o que é muito importante, a gente, principalmente agora com a chegada do verão, é a gente se expor até as 10 da manhã ou depois das 4 da tarde. Então, evitar o horário do sol forte, que é das 10 até as 16 horas. Além disso, usar chapéu, boné, usar proteção, a própria roupa ela também protege do sol, principalmente aqueles tecidos que têm filtro solar na composição. Então, eles são próprios para proteção solar, o uso do filtro solar é fundamental e hoje a gente tem que usar filtro solar 30 ou mais. Principalmente eu falo para os pacientes, eu prefiro que use 50 ou mais, porque hoje o nosso 50 é o 30 de antigamente, mas para proteger bem, ele deve ser passado regularmente de 3 em 3 horas, mas a gente não pode esquecer que no dia a dia o uso diário também é muito importante, porque a gente tem outras fontes de radiação ultravioleta, desde a lâmpada fluorescente, as telas de TV, computador, a luz azul, a gente tem vários níveis que podem levar a manchinhas na pele, ao envelhecimento precoce e principalmente ao câncer de pele. Então não é só tipo, eu vou para a piscina, eu vou para a praia e eu vou passar um protetor solar. Não, tem que ser diariamente isso. O uso do protetor solar, eu falo que para a gente ele é como um medicamento, ele deve ser de uso diário. Sabe? E a gente lembrar muito importante das crianças, porque os trabalhos mostram que as crianças ficam muito expostas. Hoje um pouco menos do que antes, porque é por causa dos games, mas mesmo assim ainda as crianças, elas vão a parquinhos, passeios, andam de bicicleta, ao ar livre. Então é muito importante a fotoproteção em criança, que a gente faz a partir dos 6 meses de idade. Nossa, já nenezinho já tem que estar passando, já tem que passar protetor. Sim, até porque eles têm uma pele muito sensível, então eles têm que usar protetores que são específicos para a idade deles e para o tipo de pele, né? Então não tem que passar protetor, saiu de casa, usar isso daí como se fosse passar um hidratante. Exatamente, é um hábito, assim como a gente escova os dentes, penteia os cabelos, a gente passa o protetor solar. E outra coisa que eu acho interessante, por exemplo, eu vou passar o protetor solar e depois se eu for passar uma base no rosto, não pode?
Pode. O ideal é a gente usar a base que também tenha fator de proteção, mas ela não substitui o protetor solar. Então, não, mas minha pele é mais seca, eu também preciso hidratar. E aí, como que eu faço? Então, o correto é, primeiro passa-se o hidratante, você hidrata a pele, espera uns 2 minutinhos ele secar um pouquinho, aí você passa o filtro solar. Alguns filtros solares também tem base e tal, que muita gente gosta, se adapta bem, mas não, quero ainda assim usar maquiagem. Então, passou o hidratante, esperou secar, passou o protetor solar, esperou 2 minutinhos, secou, aí pode ser usada a base ou a maquiagem. Mesmo que seja por cima do protetor solar, Sim. O protetor está ali protegendo do mesmo jeito, mesmo que a base esteja ali, eu passo um blush, um pó, o protetor está lá. Está lá, e ele está protegendo, então por isso que é muito importante a presença dele, mesmo que se passe a maquiagem por cima. Ele não perde a eficácia. Como a gente vive num país muito quente, é muito importante, porque a incidência é muito alta. Eu vejo aqui no consultório, toda semana eu atendo paciente com câncer de pele. E assim, hoje em dia, você fazendo o diagnóstico precoce, a chance de cura, inclusive para o melanoma, que é o tipo mais letal, chega a quase 90% se o diagnóstico for precoce. Então, hoje em dia, a gente tem uma chance real de cura. Por isso que é muito importante as pessoas ficarem atentas, as pessoas procurarem, as pessoas se prevenirem, porque o câncer de pele, apesar de estar no topo, de ser o mais incidente, mas se detectado precocemente, ele tem cura e ele tem tratamento, e hoje os tratamentos são muito mais acessíveis, sejam eles quais for, desde cirurgia, laser, cirurgia micrográfica de mols, existem vários recursos hoje, então por isso que é muito importante. Antigamente não se tinha tanto conhecimento, hoje não. Hoje a medicina evoluiu muito nesse sentido, então por isso que é muito importante o alerta, e é um câncer que a gente pode prevenir. Diferente de outros que o fator genético é mais determinante, no câncer de pele a gente pode fazer a prevenção, e é uma prevenção que é acessível a todos, por isso que é muito importante. Na Casa Garcia Presentes, você fica encantada só de entrar na loja. Aqui, tudo tem um toque de elegância e bom gosto em itens de decoração, utensílios domésticos, presentes e enfeites para o Natal. Na Ifisa você encontra soluções em eletricidade, ferramentas, iluminação, duchas e chuveiros. Tudo isso e muito mais. Além da qualidade dos nossos produtos, você encontra atendimento personalizado. Ifisa, energia que não acaba. Ei, já deu uma pausa hoje? Porque o café te chama aqui no Espaço Café. Aqui tem sabor de verdade. Café fresquinho, pão de queijo saindo do forno, doces que valem cada caloria. Cafeteria que virou tradição. Espaço Café, o melhor sabor do dia. Na Gift Club tem presente para todo mundo. Mochilas estilosas, garrafas, moda praia e uma linha super fofa para criançada. Das grandes marcas aos pequenos detalhes. Aqui você encontra tudo para viver com estilo. Gift Club, o presente certo para cada momento. Quer ver quem você ama brilhar o ano inteiro? Então venha conhecer a nossa coleção e dê uma joia de presente. Bellatriz, onde toda beleza merece um toque a mais de brilho. Vidraçaria Sanson em Santa Cruz do Rio Pardo. Há 46 anos no mercado de vidro temperado blindex e esquadrias em alumínio. Investe na qualidade de atendimento e produtos. Vidraçaria Sanson, onde seu bom gosto é transparente. Nosso programa chega ao fim, mas você pode ver reportagem completa no link da revista Essencial e também acessar nossas redes sociais. Até mais!